12 chegando aqui para nossa live da cura. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria poder estar aqui ao vivo, online com vocês e compartilhar um pouquinho da proposta, né, do conhecimento que eu me comprometi a trazer com vocês semanalmente, né, nessa live das 12. E eu tô chamando ela de live da cura. Por quê? Porque quando a gente compreende as causas que estão por trás dos sintomas, as causas que estão por trás das doenças, a gente realmente tem a oportunidade de se curar. Então, tá sendo chamado de live da cura por isso, para que a gente possa conhecer de verdade o que tá causando, né, esse sintoma, essa doença, o que de verdade ocasiona, né, uma somatização no nosso corpo físico. Como eu expliquei para vocês até na live da semana passada, que tá gravada aqui no meu perfil, eu expliquei sobre várias doenças, né, e eu vou sempre respondendo as perguntas que vocês me mandam na caixinha no dia anterior. Então, na semana passada eu respondi sobre várias doenças, vários sintomas. E agora eu vou responder para vocês os que me mandaram nesta semana, né? Mas antes, deixando bem claro aqui para vocês, né, que quando eu trago a visão espiritual, a visão energética, a visão emocional que se revela por trás da doença, na verdade eu trago para vocês um conhecimento milenar, que é um conhecimento principalmente da linguagem do corpo egípcia, da metafísica da saúde, de conhecimentos estes que não são tão comuns aqui. Só que bom que agora, né, já muitas outras filosofias, muitas outras áreas até da medicina mais voltada para a parte holística já está integrando esses conhecimentos. Porque como eu falei para vocês, hoje nós conhecemos a causa física só, né? O que ocasiona determinadas doenças de uma visão física, que é o que os nossos médicos maravilhosos nos ensinam e nos trazem, gente, com a intenção de cura. Porém, nós esquecemos que nós não temos só esse corpinho físico que nós podemos tocar e sentir. Nós temos os outros corpos. Então, é por conta disso que é muito importante a gente trazer as causas que atacam primeiro os demais corpos, que são, né, corpo espiritual, mental, corpo emocional, e depois que chega nesse corpo físico. E quando algo vem para a superfície, vem para esse corpinho físico aqui que nós estamos, já aconteceu antes nos demais corpos. Então, aquilo já estava acontecendo, aquilo já estava reverberando. Então, a causa emocional, ou espiritual, ou mental, já estava ali. Então, a gente só percebe quando se manifesta a doença. A gente só se dá conta de que tem algo errado quando, de fato, a doença já está instalada. Ou quando ela dá os primeiros sintomas, aí que a gente se dá conta de que, de fato, né, a gente já tem os sintomas ali nos outros corpos. Oi, gente, vão chegando aí. Ai, que delícia. A Aline tá aqui na live, Maiara. Ai, sejam bem-vindos, gente. Essa é a live da cura, das terças às 12, que veio com a necessidade de responder várias perguntas que normalmente me fazem diariamente sobre os conhecimentos da linguagem do corpo egípcia, da metafísica da saúde, ou seja, a causa emocional, espiritual, energética por trás dos nossos sintomas, por trás de toda essa somatização que a gente vivencia. Qual que é o objetivo, gente, de eu trazer esse conteúdo, esse conhecimento para vocês? Eu me uso desse conteúdo, desse conhecimento há muitos anos. Então, uma das inspirações desse trabalho, que foi uma das precursoras desse trabalho, assim, né, mais que a gente conhece aqui no Brasil, é a Louise Hay, né, que no caso a gente teve acesso aos livros dela aqui no Brasil, que ela tem um livro fantástico que chegou na minha vida há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, que é o livro Você Pode Curar a Sua Vida. Então, esse livro, ele já começava a detalhar algumas causas
sobre as doenças. E também tem a minha mestre de linguagem do corpo egípcia, a Cristina Cairo, que tem 3 volumes explicando no detalhe cada uma das doenças, cada uma das somatizações. Então, como que eu vejo, né, como estudante aí desse tema, como alguém que ama conhecer esse tema, eu vejo que é como se a Louise Hay, ela tivesse começado esse trabalho e a Cristina Cairo terminou de fazer alguns downloads e aprimorou e levou um pouquinho mais profundo esse conteúdo, esse conhecimento do que significa cada uma das partes do corpo, o que emocionalmente, espiritualmente ou de forma energética isso está representando pra gente. Então, só para esclarecer de onde vem aí, né, esse conteúdo. E vou começar respondendo já o que me mandaram. Boa tarde, Josi. Josi tá aí com a gente, a Vivi entrou. Oi, Vivi, quanto tempo? Coisa boa. Gente, ó, lembra que se eu não responder nenhuma das perguntas que você quer saber, foi porque você não me mandou na caixinha. E eu vou responder sempre as que me mandaram na caixinha. E normalmente na ordem que eu recebi. Olha só que legal, gente. Gastrite. Já vou pôr a causa da gastrite aqui. O que é a gastrite, gente? É uma queimação muito mais forte no estômago, né? E o que significa isso, né? Gente, emoções como irritação, frustração, medo e ansiedade que corroem a gente por dentro. Já parou pra pensar, quando a gente tá, né, assim, com o estômago queimando, que a gastrite é um pouco além, né, dessa queimação simples do estômago, a gente tá, de alguma forma, como se fosse, assim, corroendo mesmo por dentro. Então, são pessoas que vivem tensas, que vivem tentando agradar ou manter um controle emocional sobre o ambiente. Então, são pessoas que também engolem mágoas e se culpam por tudo. E tem uma dificuldade de se posicionar com firmeza. Ainda a gastrite, pela metafísica da saúde, né? Ela traz uma visão de conflito com a autoridade, que pode ser normalmente pai, chefe ou parceiro, né? Tô falando aqui para quem tá chegando agora sobre a gastrite, tá? Então, vai chegando aí, que você já pega, né, a explicação da gastrite. É um conflito com a autoridade, pai, chefe ou parceiro. Uma dificuldade de digerir situações impostas pela vida. E também um excesso de autocrítica e pressão interior, que são associadas às expectativas não atendidas. Porque pela sabedoria egípcia, olha que interessante, o estômago é o caldeirão de Sekhmet, que é uma deusa. Quando essas emoções não são purificadas, a acidez espiritual se instala. Olha que interessante. Então, é como se o estômago, ele tá gritando por dentro e não ser ouvido gera essa inflamação, né? Então, pensa, gente, o estômago também, ele tá localizado aqui, bem no nosso chakra do plexo solar. Então, vamos, né, também associar aí para ter mais clareza, né? Então, é justamente essa questão do excesso de controle, né? E começar a entender que a gente não controla nada nessa vida, né? Que muitas vezes a gente gostaria de ter o controle, a gente gostaria de poder controlar certas pessoas ou situações, mas isso é só um desgaste, isso não existe, isso não é possível. Então, a frase de cura, a afirmação de cura para quem sofre de gastrite é: eu confio no fluxo da vida e acolho tudo com leveza e amor. Repetindo, para quem sofre de gastrite, anota essa frase, coloca no post-it no espelho, lê todos os dias e vai mudando esse posicionamento internamente. Eu confio no fluxo da vida e acolho tudo com leveza e amor. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Depois, quem me mandou essa caixinha me disse se faz sentido, né? As causas, isso é bem importante. Eu quero feedback de vocês. Se fez sentido, se trouxe clareza, se realmente foi possível refletir sobre algo que você não sabia, sobre isso que você está vivendo, né?
Porque da mesma forma com que a gente manifesta uma doença, uma somatização, a gente também é capaz de curar. Então isso é uma sabedoria muito mágica, né? Se eu criei, eu descrio, né? É com essa ideia que vocês têm que ficar quando a gente pensa em saúde, né? Se eu criei alguma doença para o meu corpo saudável, eu sou capaz também de descriar, mudando, né? Toda a forma com que, tirando do meu campo o que causou essa doença, né? E eu recebi uma outra caixinha que era sobre queda de cabelo. E eu falei na live da semana passada sobre a alopécia, que é literalmente a queda de cabelo. Então, só repetindo de forma bem rápida, porque eu falei bem profundo na live passada, a queda de cabelo é uma sensação de insegurança e medo da perda. Ela pode vir normalmente após choques emocionais muito fortes, separações ou traumas. Também representa um medo de envelhecer, de ser rejeitado ou rejeitada ou de perder o poder pessoal. Pela metafísica da saúde, também significa perda de vitalidade devido ao excesso de responsabilidades. É um desejo de desaparecer ou de se esconder do mundo. Também significa queda de cabelo uma desconexão com a autoestima e a expressão da identidade. E também pela visão egípcia, né? Os cabelos, eles são a extensão da nossa coroa espiritual. Então, ao cair, eles mostram um enfraquecimento do nosso trono interior. Ou seja, quando a gente está literalmente perdendo o poder pessoal, né? E também pode indicar submissão excessiva ou rompimento com a própria sabedoria. Então, qual a frase de cura, né? Qual a afirmação que você que está sofrendo de queda de cabelo pode utilizar para ir revertendo? Lembrando que o corpo, gente, nada acontece magicamente, instantaneamente. Tudo foi preciso um tempo, ou seja, você ficou com talvez a gente fique ali por muito tempo com aquele padrão de pensamento até que somatize a doença. Dependendo da doença, cada doença tem um tempo, às vezes, para manifestar, de acordo com o nosso comportamento que causou. Então, da mesma forma, o teu corpo ele vai precisar de um tempo, quando você muda dentro, quando você reconfigura, reprograma, o seu corpo ele vai precisar de um tempo para manifestar a nova realidade. Então, paciência aí também com o seu corpo para esse processo de regeneração, tá? Então, a afirmação para quem sofre de queda de cabelo é: minha força interior cresce a cada dia. Eu confio em mim. Repetindo, para quem sofre de queda de cabelo, use essa afirmação. Minha força interior cresce a cada dia. Eu confio em mim. Vamos para o próximo tema. Depois me contem se está fazendo sentido, hein? Próximo tema, melasma. Gente, melasma é aquela doença de pele, né? Que se manifesta através das manchas escuras ou meio amarronzadas, né? Normalmente elas aparecem aqui na região do rosto. Mas dizem, né, pela linguagem médica, né, ali que é uma doença benigna, né? Mas que ela aparece sobretudo em adultos e ela é mais comum de aparecer no sexo feminino, né? Então, o que acontece? O que é o melasma, né? É uma culpa relacionada à figura feminina, normalmente em relação à mãe ou à maternidade. Podem associar, é muito comum acontecer o melasma após uma gestação, após a gravidez, né? Então, inconscientemente, existe ali uma culpa relacionada à figura feminina. Também, né, pela linguagem do corpo egípcio da Cristina Cairo, ela diz respeito a ser uma sensação de não ser aceita como mulher ou de estar rejeitando a própria essência feminina. Também pode estar associada à raiva reprimida ou vergonha de si mesma. Pela metafísica da saúde, é um desejo inconsciente de se punir, de esconder ou manchar a própria imagem. Também é uma rejeição da própria beleza, do prazer e da exposição. E também, gente, é um conflito
com o feminino ancestral, com o sagrado feminino. Então, sim, gente, o melasma, as manchas de pele, elas são um conflito, né, com o sagrado feminino, com esse feminino ancestral. E como eu mencionei no início, ela é mais comum em mulheres, porém, o melasma ele pode aparecer em homens, o que significa que sim, que o homem que tem melasma, ele tem um conflito com a figura feminina, com a linhagem feminina normalmente do seu sistema familiar, tá? E pela visão egípcia, os melasmas, eles são como se fossem sombras da alma. Então, são marcas simbólicas de dores emocionais antigas. Eles aparecem para trazer luz ao que precisa ser perdoado e resgatado. Então, se você que me mandou a caixinha de pergunta, né, sofre com melasmas e quer resolver essa questão, né, é muito importante você trazer luz ao que precisa ser perdoado e resgatado, né, e fazer uma reconexão com esse sagrado feminino para que o melasma possa ir desaparecendo. Então, a afirmação de cura para ir se curando, liberando o melasma do seu corpo é: eu honro o meu feminino e permito que minha luz se revele com beleza. Eu honro meu feminino e permito que minha luz se revele com beleza. Então, essa é a afirmação para quem quer curar o melasma. E vamos seguindo. Uma amiga muito especial, uma pessoa muito querida, me mandou que tava com gripe. E aí, eu fui buscar o que significava a gripe, né? Que a gripe, gente, é o quê? É uma infecção aí no nosso sistema respiratório, né? Que aí causa um monte de outras coisas, né? Como coriza e tudo mais. Mas, basicamente, é isso, né? Essa infecção no sistema respiratório. E o que isso significa? Que é um momento de cansaço físico e emocional que exige uma parada. É uma irritação acumulada, uma resistência em desacelerar. A gripe é um alívio inconsciente para justificar um descanso. Você já reparou que quando você tá assim talvez com muita coisa, com muito compromisso, com agenda cheia ou sobrecarregado, cheio de coisas mentalmente, porque às vezes você nem tem tanta coisa física pra fazer, né, na tua agenda de fato, mas às vezes na mente, a mente tá tão bagunçada que o teu corpo tá pedindo pra você parar. E quando você não para, o que acontece? Vem uma gripe. E essa gripe é como se o corpo, pela sabedoria, né, muito inteligência, né, mesmo do corpo, é uma sabedoria muito incrível, que eu posso dizer. O teu corpo faz você parar. O teu corpo faz você, por preservação, né, parar e acolher ali o que precisa ser vivido. Então, a gripe, ela representa também uma fragilidade emocional. A pessoa que está se sentindo um pouco invadida ou pressionada. É um desejo de afastamento, de recolhimento, de silêncio. Então, é um desejo inconsciente. Nem sempre a pessoa se percebe. Então, a pessoa tá tão distraída, às vezes, fazendo tanta coisa, que o inconsciente dela tá pedindo por esse silêncio, por esse recolhimento, e ela não tá conseguindo atender. Então, o que acontece? O corpo para esse ser com uma gripe, para que possa acolher esse processo. Oi, Dot, minha deusa lindona. Que delícia você aqui. Seja bem-vinda. Olha só, gente, continuando a explicação da gripe, pelo conhecimento egípcio, é como se a gripe ela fosse uma purificação das vias respiratórias e do espírito cansado. Olha que interessante. Né? Então, a gripe ela vem para fazer essa pausa, para fazer esse descanso. Então, perceba que toda vez que você, sem querer, né? Sem querer, porque nada acontece que a gente não causou. Essa é uma realidade que às vezes a gente precisa encarar. Porque inconscientemente a gente estava precisando daquilo, por isso que a gente atrai algo que faz com que a gente faça o que está precisando, mesmo que a gente não saiba. Então, se você contraiu uma gripe, se você pegou uma gripe, perceba que o teu corpo ele só precisava parar. Ele só queria que você parasse e descansasse.
Precisava que você desacelerasse um pouco e tivesse esse momento de recolhimento, de silêncio, de afastamento, né? E ela significa também sistema imunológico vulnerável e pensamentos negativos. Então vamos aí melhorar a qualidade desses pensamentos, escolher colocar pensamentos mais positivos, né? A gripe ela também representa uma frustração, uma tristeza, né? Então é bom olhar para isso, colocar pensamentos mais positivos para conseguir, né, sair dessa situação de frustração e tristeza também. Então, a afirmação para quem está com gripe ou começou aquele sintomazinho de gripe é: eu acolho o repouso, cuido de mim e me purifico com amor. Então, se você estiver passando por uma gripe, usa esse mantra, essa afirmação, anota, escreve várias vezes, coloca um post-it para você ler várias vezes ali na geladeira, no espelho do banheiro, né? Eu acolho o repouso, cuido de mim e me purifico com amor. E agora nós vamos para a causa do astigmatismo. Foi interessante essa caixinha, né? Porque assim, todo e qualquer problema na visão, a gente precisa fazer essa pergunta: o que eu não estou querendo ver? O que eu não estou querendo enxergar? Entende? Então é muito importante que todo problema de visão, ou seja, né, esses nossos olhos, eles servem para que a gente possa ver tudo com clareza, para que a gente possa ter acesso, né, visual a tudo isso. Qualquer problema na vista, ele significa que eu não tô querendo ver algo. E o que é o astigmatismo, né? A explicação lógica dele, né? É um erro de refração ocular que causa visão embaçada ou distorcida, tanto para perto quanto para longe, devido à irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino. Essa irregularidade impede que a luz seja focada corretamente na retina, resultando em uma imagem desfocada. Ou seja, astigmatismo é quando a pessoa vê a imagem desfocada. O que isso significa emocionalmente, espiritualmente, energeticamente? Que a pessoa ela está num sentimento de confusão interna entre o que se vê e o que se quer ver. É uma distorção de percepções, uma dificuldade de enxergar a vida como ela é. E uma tendência a viver em ilusão ou em querer controlar o externo. Também significa conflito entre razão e intuição. A pessoa ela se debate entre os dois caminhos ou visões de mundo. É um desejo de não ver a verdade sobre si, sobre os outros ou sobre o mundo. Né? E pela visão egípcia, o olho ele é tido como o espelho da alma. Então, o astigmatismo ele revela uma dualidade interior. O olhar que não aceita o real, escapar da missão presente. Então, para quem, né, tem astigmatismo, bora olhar para isso, bora, né, deixar essa confusão interna, bora aceitar as coisas como elas são, bora escolher enxergar, escolher ver tal qual é tudo que se apresenta, né, porque realmente, né, é uma tendência a viver em ilusão ou a querer controlar o que a gente não tem, que é controle de nada, né. Então, qual que é a afirmação, qual que é o mantra, a frase de cura para quem sofre de astigmatismo e deseja se curar? Eu vejo com clareza e confiança. A vida se revela com verdade e paz. Então, esse é o mantra aí para quem escolhe se curar do astigmatismo. Eu vejo com clareza e confiança. A vida se revela com verdade e paz.
E sim, gente, é possível regenerar, inclusive, né, esse tipo de doença, doenças oculares, né? Eu sei que muitas pessoas acreditam que somente com cirurgias é possível se corrigir, mas se observe, gente, você é parte da natureza. Como que a natureza age, gente? A natureza, ela floresce, ela volta no devido tempo a se regenerar. O nosso corpo humano, ele faz a mesma coisa. A única coisa que impede ele de ficar em perfeitas condições são as nossas crenças. Então, são crenças que a gente ouviu, que a gente foi programado desde a infância, às vezes muito antes, na nossa gestação, porque a gente cresceu ouvindo. Então, assim, eu já usei óculos, então isso eu posso dizer pra vocês com muita propriedade. Eu já usei óculos e eu já usei, né? Eu já tive, inclusive, diagnóstico de astigmatismo. E hoje, realmente, eu sinto que a minha visão, ela foi com o decorrer do tempo e com esses processos de cura, ela foi se regenerando. Se eu disser pra vocês que a minha visão está 100% perfeita, ainda não. Mas, por exemplo, consegui renovar a minha CNH numa boa, sem óculos, para, assim, comprovar que sim, quando a gente muda as nossas crenças e a gente vai corrigindo o que estava causando o sintoma, a gente consegue, no seu devido tempo, respeitando esse processo do corpo, a gente consegue se regenerar, a gente consegue se curar. E é nisso que eu acredito. E é por isso que essa live da cura está rolando, para que eu possa disseminar essas sementes. Eu não quero que você acredite em mim. Então, de verdade, eu quero que você teste, que você experimente, porque você não tem nada a perder quando você escolhe. A opção de se curar é algo que só pode dar certo. E você pode experimentar, não tem risco, entende? Então, eu não estou aqui trazendo para que você acredite, mas para que você experimente, para que você teste e depois você me conta, né? E como tudo na vida, como eu falei, se a gente ficou por muitos anos com um padrão de pensamento, não é do dia pra noite que esse padrão de pensamento que a coisa se manifesta. Eu preciso do devido tempo para que isso se consolide. Então, faz muitos anos que eu parei de usar óculos e comecei processos. Antes de parar de usar óculos, é óbvio, eu comecei os processos de cura sobre essa questão da minha visão. E hoje eu realmente consigo não ter mais a necessidade física de usar os óculos devido a estar escolhendo enxergar tudo com clareza, parar de ver somente o que eu queria ver, né? Porque isso é sobre o astigmatismo que eu acabei de explicar para vocês. Então vamos para o próximo tema. Outra caixinha que me mandaram é intestino ressecado, prisão de ventre. O que significa, gente? Vamos falar do cocô, gente. O que significa o cocô? O cocô já foi nosso alimento, né? Que a gente tá liberando como algo que o nosso corpo não precisa mais, certo? Algo que não tem mais finalidade no nosso organismo, ele não tem mais função, ele não tem mais uma serventia. E o que acontece? Quando a gente está com o intestino ressecado, quando a gente está com prisão de ventre, quando o intestino ele prende e a gente não consegue, né, fazer a nossa evacuação de forma saudável, né? Que o saudável seria, sim, a cada refeição, passado o tempo ali do processo, a gente ir ao banheiro naturalmente e liberar a parte que não nos cabe mais. Quando a gente está com dificuldade de evacuar, quando tá ressecado, que tem muita dor, né, para fazer essa liberação, significa que a pessoa guarda mágoas e ressentimentos e não fala o que sente. Ela tem medo de se desfazer do passado, tem apego a velhos padrões e tem também uma rigidez emocional. Então, pela metafísica da saúde, é uma necessidade de controle, uma dificuldade de confiar no fluxo da vida, uma resistência a abrir mão de situações, hábitos ou vínculos, uma recusa de liberar o que não serve mais.
pela visão egípcia, gente, o intestino, ele é a trilha da transmutação. Então, quando há bloqueio no intestino, tem apego e dor. A falta de apego espiritual também impede a fluidez energética. Deixa eu corrigir essa frase. A falta de desapego espiritual impede a fluidez energética. Ou seja, precisa ter também um desapego espiritual. Então, muitas vezes a gente teve muitas experiências no passado e a gente não consegue liberá-las. Sejam essas experiências amorosas, de negócios, experiências até espirituais, que a gente não quer desapegar, que a gente não quer deixar. É como se a gente quisesse manter o que tá lá no passado. E não é possível manter o que tá no passado, gente. Nossa vida é um constante fluxo. Tá tudo em transformação o tempo todo. E a gente precisa aprender a soltar, porque a gente não controla nada. Então, a afirmação para quem sofre com prisão de ventre, intestino ressecado, ou, né, até alguma dor na hora de defecar, né? A afirmação é: eu solto o passado com confiança. A vida flui em mim com leveza. Eu solto o meu passado com confiança. A vida flui em mim com leveza. Então, muito importante usar esses mantras para ir reprogramando esse corpinho que está neste momento condicionado à situação que ele está vivendo. Como tudo que foi programado pode ser desprogramado, né? Então é possível você já mudar esse padrão. Outra questão que me mandaram é a talassemia. E eu confesso, gente, que eu fui buscar o que era talassemia, porque eu sou muito ruinzinha em saber nomes de doenças ou nomes de sintomas, somatizações, né? Por não gostar muito dessa área, não gostar muito de entender de doença. Eu nunca estudei muito sobre doença. E até chega a ser interessante, né? Por estar sempre focada na cura, eu sempre busquei entender as causas e mudar o padrão, né? Muito interessante. Isso, por muito tempo já é realidade pra mim, né? Eu sempre, ao invés de... Isso também, gente, eu nunca recomendo que vocês façam, mas é que foi como aconteceu comigo. Uma dificuldade até, né, de buscar ajuda médica. Então, isso não é para ser feito, muito pelo contrário, tá? Tanto a parte emocional, espiritual, energética e física, elas são fundamentais. Então, a gente precisa desses 4 pilares muito bem fortalecidos. O que eu tô trazendo aqui é um complemento à informação médica. Então, o que o médico vai trazer, o sintoma, como você vai ter que tratar essa doença que já está aí instalada, ou esse sintoma que está se apresentando, vai ser primordial para a recuperação do seu corpo. Então, sim, é importante seguir as recomendações médicas, por favor. A intenção dessa live da cura é trazer os outros pilares que a nossa medicina hoje ocidental, ela não traz. O médico trabalha o corpo físico. Eu tô trazendo o conhecimento ancestral, milenar, que revela as causas emocionais, energéticas, espirituais, mentais dos nossos demais corpos, tá? Então, só para ficar claro isso. Então, a minha vida toda eu sempre busquei entender, né, o que causava as coisas, e isso me fez ir descobrindo esses caminhos, né? Então, a talassemia, ela tem um outro nome, que é anemia do Mediterrâneo, e eu não sabia. É um distúrbio sanguíneo que envolve menores quantidades de proteínas transportadoras de oxigênio do que o normal. Ela é como se fosse um distúrbio sanguíneo hereditário, causado pela redução das proteínas, que carregam oxigênio no sangue, que é a hemoglobina, e da quantidade normal de glóbulos vermelhos no corpo. Tá, gente? Os sintomas da talassemia é fadiga, fraqueza, palidez e crescimento lento. Então, pela visão, né, assim, da Cristina Cairo com a linguagem do corpo egípcia, são conflitos profundos com a vida e com o pertencimento ao clã familiar, né? Questões hereditárias revelam padrões emocionais repetitivos que precisam ser curados. Sentimento de ser diferente ou carregar um fardo ancestral.
E também dificuldade em manter a vitalidade emocional e física pela metafísica da saúde. A pessoa absorve traumas transgeracionais, então tem uma falta de alegria, de ânimo ou propósito por carregar dores que não são delas. Então, fazendo já também um link, né, com as constelações sistêmicas familiares, que é outra área que eu sou apaixonada e atuo, né? O que acontece? A pessoa que ela vem com essa doença, porque toda doença hereditária, já fazendo esse link, toda doença hereditária não significa que de fato a pessoa ela vem com como se fosse uma condenação a ter a mesma doença, mas que inconscientemente, na parte emocional ou mental, essa pessoa ela repete o mesmo padrão de comportamento ou de crenças. E é muito fácil, né, gente? A gente aprender, né, com quem a gente foi criado ali, com o pai, com mãe, a gente aprender aquela crença e continuar sustentando ela. E aí, por isso, o que acontece? Faz com que a gente mantenha o mesmo padrão e siga o mesmo padrão. E é assim que as pessoas intitulam como doenças hereditárias. Mas como que algumas pessoas herdam, entre aspas, as doenças e outras não? Dentro da mesma família, no mesmo sistema, com a mesma base ali. Então, é por isso que a gente tem que verificar o padrão de comportamento, a causa emocional, energética e espiritual que está causando aquilo. Porque se a pessoa tem esse padrão de comportamento, a doença manifesta. Se a pessoa não tem, mesmo sendo da mesma família, não se manifesta a doença. A Josi está perguntando aqui se a talassemia, que é o que eu estou explicando, seria anemia no popular. Sim, ela um nome diferente da talassemia seria a anemia do Mediterrâneo. Ela é como se fosse uma anemia mais grave, né? Porque ela tem menos proteínas que transportam no oxigênio do sangue, né? Então ela é um pouquinho mais grave, ela causa muita fadiga, palidez, crescimento lento, fraqueza, que são, né, em menor grau as mesmas causas da anemia. Então é como se fosse uma espécie de anemia, tá, Josi? Tá? Só para esclarecer. Então, né, voltando aqui para as nossas causas emocionais, energéticas ou espirituais, né? Pelo conhecimento egípcio, o sangue, ele carrega a herança espiritual dos nossos antepassados. Então, quando a gente tem alguma doença que envolve o sangue, é como se a gente estivesse negando essa herança dos nossos antepassados, né? E a talassemia manifesta um chamado de cura para a linhagem. É como se tem algo na linhagem precisando ser curado. E ela também representa a missão de transmutar os padrões do clã. Então, quem vem com essa doença, ou quem em algum momento da vida manifesta essa doença, é como se fosse um chamado ancestral de cura mesmo. É como se fosse, você é o escolhido para poder curar todo o clã familiar. Toda a linhagem precisa ser curada a partir de você, né? Então, é como se fosse nesse sentido esse chamado. Então, qual que é a frase de cura para quem tem a talassemia, que é essa anemia do Mediterrâneo, né? Quem tem essa doença, né? Como eu falei, que tem conflitos profundos com a vida, com pertencimento ao clã familiar, questões hereditárias, né? Como se a pessoa sentisse que é diferente, carregando esse fardo ancestral, a dificuldade de manter a vitalidade emocional e física, né? Então, falta de alegria, falta de ânimo, falta de propósito, porque tá carregando dores que não são suas, dores que são do sistema familiar, e aí tem esse chamado espiritual para que possa curar, transmutar, para que possa fazer diferente, né, do que o sistema trouxe. Então, a afirmação de cura é: eu honro minha ancestralidade e me liberto para viver com plenitude. Essa é a afirmação para você ir
curando, como eu falei, o seu corpo ele precisa de um tempo para manifestar o novo padrão de pensamento, o novo padrão de crença. Então, anota a informação, essas afirmações. Se você que me mandou essa caixinha precisa, eu te mando por escrito depois, para que você possa anotar várias vezes, colocar em algum lugar que você vai ler, né, várias vezes ao dia. Isso vai ajudar para que conscientemente você vá reprogramando também o seu padrão. Bom, respondidas todas as perguntas que me mandaram, né, nessa caixinha, foram 7. Eu queria saber, eu tenho mais alguns minutinhos, tenho até a 1 da tarde aqui com vocês. Então, nesses próximos minutinhos, tem alguém que tá ao vivo aqui, que quer tirar alguma dúvida? Dá tempo, acho que, de responder umas 2 perguntinhas. O que vocês sentem? Tem alguém aí que tem uma questão relacionada, né, à saúde, que precisa de uma explicação, que gostaria de entender a causa emocional, espiritual ou energética, mental, que está por trás dessa doença? Se alguém tiver aí e tiver disponível para mandar, pode mandar, que eu já busco responder aqui para vocês. Vamos ver se teremos mais alguma pergunta. Senão a gente vai encerrando essa live da cura de hoje, né? Porque o objetivo dessa live, como eu falei pra vocês, eu senti um chamado de ir respondendo, né? Toda semana, o que eu vou respondendo? As caixinhas de pergunta. Porque eu já fazia isso, gente, nos atendimentos, pros amigos, né? Eu sempre trazia as causas das doenças, tá? Então, vamos lá. Amiga linda, Di, tá aqui e pediu sobre câncer nos ossos. Vou responder essa, que vai dar tempo. A dor no ciático eu respondi na semana passada. Enxaqueca, boa. Enxaqueca eu acho que eu respondi na semana passada. Eu vou mandar o link também pra vocês da live da semana passada. E respondendo então aqui, gente, sobre o câncer nos ossos. Olha só. O câncer, ele é um processo, né, assim, de autodestruição celular, originado por mágoas profundas, ressentimentos antigos. Então, se fosse assim, só câncer, a resposta que eu já daria dos conhecimentos da linguagem do corpo egípcia é falta de perdão. E normalmente o câncer se manifesta no organismo em torno de 1 ano após o ocorrido. Ou seja, gente, quando acontece algo traumático, o nosso corpo, ele vai demorar um tempo para manifestar. No caso do câncer, é uma falta de perdão muito profunda, que não foi superada, que não foi elaborada, que não foi trabalhada. Então, o que acontece aqui? Com o câncer nos ossos, porque os ossos, eles representam a estrutura mais profunda do nosso ser, né? A nossa base, a nossa sustentação, a nossa ancestralidade e também o nosso senso de identidade essencial. Os ossos que nos identificam, né? Então, a gente é facilmente identificado pelos ossos. Olha que coisa interessante. Então, quando o câncer ele se manifesta nos ossos, é uma combinação de dor profunda e um medo existencial à desvalorização extrema. E uma sensação de culpa enraizada, relacionada à sobrevivência, ao pertencimento ou propósito de vida. Então, como os ossos eles são considerados os pilares da nossa alma, eles guardam memórias espirituais ancestrais. Tá? Então, o câncer nos ossos ele pode ser interpretado assim como uma tentativa inconsciente de romper pactos de dor herdados dos ancestrais, do clã, né? Ou até de vidas passadas. Então, ele indica que a alma ela tá exausta de carregar o peso de padrões antigos e deseja, mesmo que inconscientemente, destruir, né, desconstruir a base atual e reconstruir a partir da verdade da alma. Então, é uma rigidez estrutural que precisa ser dissolvida para que o espírito possa florescer livre. Essa explicação do câncer nos ossos. E também, gente, sinal de tristeza profunda, guardada por muito tempo, negada, reprimida, ou tristeza que foi racionalizada e não chorada. Também significa desvalorização da própria existência, sensação de não merecimento de estar aqui. E também pode refletir conflitos com o pai, figura de autoridade masculina, né?
E ainda a pessoa sente que não tem mais base emocional ou interna para sustentar a si mesma. Gente, forte, né? E bem profunda essa questão do câncer nos ossos. São pessoas que se sentem fracas por dentro, por haver ódio a si mesmas, pela metafísica da saúde. Uma desvalorização existencial muito forte. E elas tiveram que assumir papéis que não queriam ou que não escolheram. Fazendo aqui um resumo rapidamente, tá? Desse tema. E olha só, qual é a afirmação de cura para quem tem câncer nos ossos? Eu sou valiosa ou valioso e mereço estar aqui. Eu me reconecto com a força da minha alma e reconstruo minha base com amor, consciência e fé. Eu posso mandar para vocês depois, tá? Olha, amados, amadas que estão aqui comigo. Essas questões que vocês mandaram aqui agora, como não vai dar tempo de responder todas, eu respondi só a primeira que foi mais forte. Enxaqueca, Vivi, eu respondi na live da semana passada. Vou te mandar no direct ali o link da live, que aí fica fácil de você ver. Dor no ciático, eu também respondi na live da semana passada. Mau hálito, excelente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar essa para trazer na semana que vem, tá? Que essa eu não tenho gravada ainda. E também nariz trancado. Então, eu vou anotar essas duas que não vai dar tempo de responder agora, para trazer para a próxima live. Então, gente, toda terça tô disponível aí para essa live da cura. Podem mandar, gente, pode mandar caixinha, pode mandar direct, porque aí mesmo que não seja no dia que eu abro a caixinha, me manda no direct, que aí eu vou listando para ir trazendo e para mandar para você um significado mais profundo, né? Eu faço um resumão aqui só para vocês entenderem como está tudo correlacionado, mas eu posso também te mandar no privado uma explicação mais extensa, com mais afirmações de cura, para que você possa sim acessar essa cura que já está dentro de você. E se esse tema tá te chamando a atenção, se de repente veio para você olhar para essas questões, é que a sua cura tá esperando por você, a sua cura tá chamando por você. Então tem algo que você pode fazer para escolher se curar, que é entender essa causa, liberando na raiz, liberando o sintoma. E se também você precisar de qualquer orientação ou algum material, alguma indicação, é só me chamar no direct, gente, vai ser um prazer compartilhar com vocês, porque eu quero que esse tema, que esse conhecimento chegue para mais pessoas, para que as pessoas possam entender que sim, a doença é a gente que inventa e a gente é quem pode sanar. Como tem uma música que eu amo, que eu vou deixar no link depois para vocês conhecerem, tá? Então, gratidão por hoje e até a próxima live da cura. Amo vocês. Ai, Dot, também te amo. Gratidão Beijo e gratidão por terem participado. Abraço, Vivi.